Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui diretamente do canal Educação, abraçando aí a todo o nosso Piauí, aos nossos alunos do curso técnico em secretariado. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma semana, com muita garra, muita luz aí para que a gente possa seguir, né, a todo o nosso planejamento. E nós estamos aqui com a nossa disciplina Direito Administrativo Comercial, o professor Tássio Carvalho, estamos aqui para cooperar e colaborar aí no processo de ensino-aprendizagem. Deixo um abraço especial aos professores mediadores que estão aí acompanhando os alunos em sala de aula, a todos os nossos alunos em todo o Piauí, ao pessoal daqui de Teresina que está nos acompanhando, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí e os demais municípios, né? Dom Inocêncio Lopes. Então, um grande abraço a todos que estão aí. Dom Expedito Lopes. Estou olhando aqui de longe. Dom Expedito Lopes, um grande abraço a todos, tá bom? E o que é que a gente tem hoje, pessoal, para tratar do nosso conteúdo? A gente vai falar sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente vai estar falando um pouquinho da propriedade, né, primeiramente. A gente vai fazer uma breve recapitulação do que já foi inserido na aula passada. Então, a gente vai apresentar aqui o nosso roteiro de aula. O que é que a gente tem aqui? Roteiro de aula, objetivo do conhecimento, intervenção do Estado na propriedade privada, continuando um pouquinho da temática da aula passada. E hoje a gente vai tratar, pessoal, exatamente todas as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. E o nosso objetivo de aula é diferenciar as formas de intervenção do Estado na propriedade privada, de modo a compreender as finalidades de cada uma delas. E a gente vai deixar algumas questões para que vocês possam resolver, né, e facilitar o processo de ensino-aprendizagem quanto à compreensão, né, e à percepção do nosso conteúdo. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da propriedade, né? Conhecer que todo e qualquer indivíduo inserido em sociedade, ele tem o direito, né, de ter a sua propriedade. Isso é uma garantia que está dentro dos parâmetros, né, dentro da Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Federal, dentro da pirâmide de Hans-Kelsen, né, ela é o topo da pirâmide, então ela direciona para todas as legislações. E como a gente já trabalhou com vocês, o direito administrativo ele não tem um código único, né? E aí, ao longo das aulas, vocês têm percebido, né, que a gente tem utilizado de artigos da Constituição Federal, do Código Civil, legislação esparsas, né, direcionadas a cada situação que a gente estava ali tratando do conteúdo, por exemplo, licitação, né, falando da Lei 8666. Enfim, então hoje a gente vai estar trabalhando essa perspectiva, né, da intervenção do Estado na propriedade privada. E é importante, pessoal, a gente entender, né, que ao longo do avanço social, o avanço da sociedade, se tem essa perspectiva de como é que é enxergado essa propriedade. Então, de forma moderna, né, a gente tem percebido que a propriedade ela já vem a ser, né, enxergada como um instituto político. Então, ela já vai ter um conteúdo de direito de propriedade, né, que já vem ter sofrido várias limitações no direito positivo, e aí tudo para permitir, né, que o interesse privado ele não se sobreponha ao interesse maior da coletividade. Então, a gente vai perceber, né, que o indivíduo ele vai ter essa perspectiva, né, de direcionamento do direito da propriedade, mas esse direito de propriedade vai existir algumas limitações. Dentre várias limitações que existem, pessoal, imagine você morando num bairro e aí você tem um vizinho que coloca o som alto lá nas alturas, e aí vai ter legislações que vão direcionar, né, no caso, você se sentir lesado, buscar o seu direito, e a gente não pode, né, dentro da nossa propriedade, infringir, né, a questão do direito do outro. Então, um som alto que vem incomodar, né, que ultrapasse o decibéis, por exemplo, vai estar ultrapassando aquele teu direito de propriedade e liberdade na tua propriedade e, consequentemente, se afetar a vida do outro, vai ter limitações. E da mesma forma, o que a gente gerencia aqui dentro do entendimento de propriedade, né, do que vem a ser a propriedade em si, todo e qualquer cidadão tem direito a essa propriedade, mas ele vai ter algumas limitações a cumprir que vão estar gerenciadas, né, pela própria lei que está por trás disso. Então, se não estiver cumprindo, por exemplo, a função social daquela idealização de propriedade, a propriedade, o poder estatal, né, o poder público, ele pode intervir, né, e aí a gente vai apresentar ao longo da aula
todas as possibilidades de intervenção. O que é mais interessante é que ao longo desse processo de apresentação do nosso conteúdo, vocês vão enxergar exemplos do dia a dia, da percepção, né, do que vem a ser essa intervenção do Estado na propriedade privada, que pode acontecer no município de vocês, ou que vocês já viram na televisão. A gente vai falar de exemplos aqui que aconteceu em Teresina. Então fica muito mais fácil, né, fica muito mais próximo da nossa realidade de conversação e apresentação do conteúdo. Então, vocês vão perceber, ao longo do processo, que essa intervenção da propriedade privada, ela acontece, né, com muita tranquilidade no nosso dia a dia e, às vezes, fica imperceptível, né, pela própria questão da nossa falta do conhecimento, né, de perceber cada detalhe. Então, é basicamente isso que tem nesse primeiro slide. A gente vai seguir aqui, tem muitos detalhes a gente contextualizar sobre a propriedade, tá? A gente deixa um material com muita informação, com muito conteúdo, extremamente importante e que venha instrumentar, pessoal, a formação de vocês, o esclarecimento quanto ao nosso conteúdo, né? Então, venha a somar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, leiam com calma os slides, né? O que está sendo direcionado, que são essas percepções que a gente está aqui comentando. Então, a propriedade, o direito de propriedade, ele avança, né? Conforme a sociedade vai avançando. E isso a gente já contextualizou como todo um direito, né? Então, vamos olhar aqui o que é que a gente ainda tem sobre a propriedade no próximo slide. E aí a propriedade, pessoal, ela tem aqui, sendo dito, né, no artigo 5º, inciso 22, que é garantido o direito de propriedade. Então, dentro dessa perspectiva do artigo 5º, inciso 22, ele já traz essa perspectiva, né, que todo cidadão vai ter direito à propriedade. Então, é um mandamento, né, direcionador para as demais legislações, em que essa propriedade ela não é mais se caracteriza hoje, pessoal, como um direito absoluto, como ocorria, por exemplo, no período medieval, né? E aí hoje o direito de propriedade, ele só se justifica, né, diante do pressuposto que a Constituição estabelece, né, para que se torne suscetível à tutela à função social. E aí, pessoal, se a propriedade ela não está atendendo mais essa função social, deve o Estado, né, intervir para moldá-lo a essa qualificação. Então, essa função ela vai autorizar não só a determinação da obrigação de fazer, como deixar de fazer, sempre que impedir, né, o uso egoístico e antissocial da propriedade. E a gente destaca aqui para vocês, pessoal, que de forma complementar, né, trazendo também essa percepção do que vem a ser propriedade, no artigo 1228 do Código Civil de 2002, ele traz, né, essa percepção do que vem a ser esse direito de propriedade. E aí a gente tem um destaque aqui nessa perspectiva, né, do que traz esse artigo. Então, o direito de propriedade ele deve ser exercido em consonância, né, com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, né, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, né, bem como evitar a poluição de ar e das águas. Então, aqui a gente tem a percepção do que vem a ser, né, exatamente esse direito de propriedade e as faculdades, né? No caso, o artigo 1228, no caput, ele diz, né, que confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, né, da propriedade. E aí traz essa ressalva, né, dentro dessa perspectiva, dentro do parágrafo 1º do artigo 1228, que vai trazer, né, as possíveis limitações. Então, o indivíduo, né, o cidadão que está ali inserido em sociedade, ele vai ter que ter uma noção, né, da função social dessa propriedade. E aí, se ele não acompanhar essa perspectiva, né, pode vir o Estado e intervir, né, numa possibilidade de ser usufruto e que venha a beneficiar a coletividade. E aí, ao longo dos exemplos, vocês vão perceber o quanto o Estado pode agir, né? E, claro, o Estado não vai agir, pessoal, com arbitrariedade, né? Ele vai enxergar a lei que está ali por trás e direcionar a toda e qualquer expectativa, né, do que venha a ser essa intervenção do Estado na propriedade privada. Então, vamos seguindo aqui o que é que a gente ainda tem aqui nos slides. Se o proprietário, pessoal, não respeita a função social, vai nascer para o Estado o poder jurídico, né, de nela intervir e até de supri-la, né, se esta providência afigurar indispensável para ajustar os fins constitucionais assegurados. E a gente traz aqui agora o ponto da intervenção do Estado, né, que é o ponto
geral da nossa aula, né? O direcionamento para a gente enxergar as possibilidades, as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente pode considerar, pessoal, a intervenção do Estado na propriedade privada, e a gente vai destacar aqui para vocês, toda e qualquer atividade estatal que, amparada em lei, tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores, né, exigidos pela função social a que está condicionada. Então, a gente traz essa noção, né, que qualquer ataque à propriedade que não tenha esse objetivo estará contaminado, né, de retorquível ilegalidade. Então, essa intervenção da propriedade, pessoal, ela tem que estar amparada, né, pela lei. O Estado não pode, a seu bel prazer, né, simplesmente decidir pela essa intervenção. Tem que estar alinhado, tem que estar preenchido os requisitos, né, e as possibilidades para que essa intervenção venha a acontecer. Então, a gente tem, né, que como pressuposto constitucional, né, o qual a lei não pode afastar-se exatamente a administração. Então, essa intervenção ela vai revelar um poder do Estado, né, que vai estar direcionado pela sua própria soberania. E aí, claro, o Estado, né, o poder estatal, ele tem um verdadeiro poder de império e devendo, né, sujeição aos particulares. E aí, com toda certeza, pessoal, as necessidades individuais e gerais, né, se satisfazem pela ação do Estado, dos particulares, né, que sempre se amplia a ação relativa, né, a uma dessas necessidades, que seria, na verdade, o efeito que recai, né, necessariamente sobre a outra. Então, nessa perspectiva, o Estado só vai intervir, né, se houver real necessidade, né, de direcionamento para que realmente se atente, né, a essas possibilidades de intervenção, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente apresentou a Constituição, o artigo 5º, né, inciso 22 da Constituição Federal, o artigo 1228 do Código Civil de 2002, que vai estar trabalhando nessa perspectiva da propriedade, para que assim a gente venha a entrar e conhecer as legislações que venham a direcionar, né, a todo o entendimento do que vem a ser essa intervenção do Estado. E aí vamos seguindo aqui, pessoal. O que é que a gente tem aqui? A vigente Constituição, e a gente vai traçar o quadro normativo, né, constitucional. Então, a vigente Constituição ela dá suporte à intervenção do Estado na propriedade. Então, de um lado, pessoal, a Constituição vai garantir, no artigo 5º, inciso 22, o direito à propriedade. Ao mesmo tempo, né, ela condiciona o instituto do atendimento da função social, que está no artigo 5º, inciso 23. Então, se a propriedade ela precisa estar condicionada à função social, segue-se, né, que se não estiver atendida essa condição, poderá o Estado, assim, pessoal, intervir para vê-la atendida. Então, a gente vai perceber que a propriedade urbana, por exemplo, ela cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressa no plano diretor. E aí está no artigo 182, parágrafo 2º. Então, o que é que a gente ainda tem a trabalhar aqui nessa perspectiva do quadro normativo constitucional, pessoal? O dispositivo, né, ele indica, em termos urbanísticos, o paradigma para a expressão da função social da propriedade, que é o plano diretor do município. E aí, a partir disso, haverá situações, né, em que esse plano diretor entrará em rota de colisão, né, com os interesses do proprietário. E aí, prevendo essa situação, pessoal, a lei fundamental deu ao município, né, poderes intervenientes, né, interventivos na propriedade, estabelecendo que ele pode ser imposta, né, ao proprietário a obrigação de promover a adequado aproveitamento do solo urbano, né, não edificado e subutilizado, né, ou não utilizado quando em descompasso com as normas do plano diretor. Então, no caso da possível inobservância, né, da imposição, tem o município o poder de impor o parcelamento, né, ou a edificação compulsória do solo, ou, do último caso, né, de promover a própria desapropriação. Então, a gente vê dentro dessa logística, né, do quadro normativo constitucional os direcionamentos que se deve adotar, né, na perspectiva de chegar ao ponto, né, da realização dessa intervenção da propriedade privada pelo Estado. O que é que a gente ainda tem aqui nessa perspectiva? Outra norma, pessoal, que dá suporte a essa intervenção vem a ser o artigo 5º, né, inciso 25 da Constituição Federal. E aí estabelece o dispositivo que o poder público ele poderá usar
da propriedade particular, no caso do iminente perigo público. E aí aqui vem a ser a perspectiva, né, da figura de requisição, que a gente vai examinar logo mais. Então, a Constituição, pessoal, ela contempla o Instituto da Desapropriação, que não deixa de ser mais o draconiano modo de intervenção na propriedade, em que retira do domínio, né, do proprietário para inseri-la no patrimônio do Estado. E aí a gente traz aqui a perspectiva da competência, pessoal, a quem compete tratar, né, e gerenciar essas questões de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, em relação à competência, para proceder à intervenção na propriedade, cumpre de início, né, distinguir a natureza de forma interventiva, né? Então, a fonte para tal atividade, pessoal, vai estar na Constituição, que aí vai estar em diversos dispositivos, né, essa perspectiva que vai traçar a partilha de competência, né, entre as pessoas federativas. Quem são? União, Estado, município, Distrito Federal, tá certo? Então, a Constituição, pessoal, é a Constituição que deve verificar em primeiro lugar. Então, vai ser a competência, né, para legislar sob direito de propriedade, desapropriação e requisição, é exatamente da União Federal. E aí está no artigo 22, inciso 1, 2 e 3 dessa Constituição Federal de 88. Diferente, pessoal, da competência para legislar sobre essas matérias, que aí vem a ser a competência para legislar sobre as restrições, né, e os condicionamentos ao uso da propriedade. Então, essa competência ela se reparte, né, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tudo, né, em conformidade com o sistema de divisão de atribuições que vem a ser estabelecido pela essa Constituição. Uma lei, pessoal, que dispõe sobre casos de requisição, né, da propriedade privada, por exemplo, tem que ser, né, o federal, e está no artigo 22, inciso 3º, mas uma lei que vem estabelecer, né, casos de restrição ao uso da propriedade para a proteção do meio ambiente, né, pode ser federal, estadual, distrital ou municipal, conforme artigo 24, inciso 6 e artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Além dessa competência, pessoal, de legislativa, né, as pessoas políticas elas dispõem de competência administrativa, que ela vem a ser o quê? É aquela, né, que se substancia através das práticas de atos administrativos. E a gente vai entender um pouquinho cada situação dessa. Então, o primeiro, pessoal, ponto a considerar é que toda atividade administrativa ela há de ter suporte, né, na lei, porque assim o impõe o próprio princípio da legalidade. Então, a competência administrativa ela estará condicionada, né, à competência para legislar sobre essa matéria. Então, por exemplo, se o município ele tem a competência para legislar, né, sobre restrições à atividade, né, de construção, que vai implicar o modo interventivo na propriedade, né, e aí terá, pessoal, a competência, na verdade, para praticar os atos administrativos, né, que vierem a ser necessários à execução da lei que o editou. E aí a gente destaca aqui também que esses atos administrativos, né, eles estampam, como regra geral, pessoal, o exercício do poder de polícia da administração. Então, o poder público, seguindo os parâmetros legais, concretiza, né, as restrições autorizadas, né, na lei e fiscaliza o seu real cumprimento, né, se vier a ser o caso de observação e de gerência, né, quanto a essa perspectiva nessa competência. O que é que a gente ainda tem aqui sobre essa possibilidade de competência? O Estado, pessoal, por exemplo, ele tem a competência para legislar sobre a segurança pública e, em decorrência dessa atribuição, né, cabe-lhe a prática de atos de polícia que possibilitam, né, o cumprimento da lei estadual. Então, compete às autoridades estaduais interditar temporariamente, né, o uso de certa propriedade com vistas à preservação dessa segurança coletiva. E aí a gente passa para um outro tópico, né, que faz parte dessa direcionamento, pessoal, de entendimento do que vem a ser a intervenção do Estado na propriedade privada, que tem que se perceber, né, a supremacia do interesse público. E o que é isso, pessoal? Então, no direito moderno, a supremacia do interesse público sobre o privado, ela se configura, né, como um verdadeiro postulado fundamental
pois aí confere, pessoal, ao próprio indivíduo condições, né, de segurança e de sobrevivência. Então, dentro dessa supremacia do interesse público, pessoal, a gente vai perceber a perspectiva, né, a estabilidade da ordem social, que depende, né, dessa posição privilegiada do Estado e que dela vão depender, né, a ordem e a tranquilidade da coletividade, dos indivíduos, né, das pessoas que estão ali envolvidas naquela situação. Então, no caso, pessoal, de intervenção na propriedade, o Estado age, né, de forma vertical. Então, ele cria imposições que, de alguma forma, né, restringem o uso do proprietário pelo seu domínio, né, pelo seu uso. Então, o Estado ele faz exatamente, né, uma função da supremacia que ostenta, né, relativamente aos interesses privados. Então, quando o particular ele sofre a imposição interventiva do Estado em sua propriedade, a sua reação natural, né, é de insatisfação, é querer saber por que o seu interesse foi contrariado, né? Então, naquele primeiro momento, a pessoa afetada, né, do seu direito de propriedade, ela vai querer um esclarecimento, ela vai lembrar, né, daquela projeção, às vezes foi o local que ela criou seus filhos, que ela tem uma história de vida, mora 20, 30 anos, né? O Estado vai ali e chegar para intervir naquela propriedade. Mas aí toda intervenção, pessoal, ela avisa exatamente o atendimento, né, de uma situação de interesse público. E aí, assim, há de se justificar, né, a atuação do poder público, do Estado, mesmo que contrarie, né, esse interesse do particular. Um exemplo real aqui em Teresina, quem já veio em Teresina, que já tenha acompanhado o crescimento, né, o desenvolvimento de Teresina, na região que liga o centro à região sul de Teresina, foi construída uma avenida, né, que dá de encontro a parte do centro direcionado para a zona sul, que fica ali nas proximidades da rodoviária. O poder público, né, ele teve que desapropriar algumas casas ali, teve que indenizar para que assim pudesse construir essa avenida. E hoje ela facilita muito, né? Às vezes para a gente ir para a rodoviária, saindo aqui dessa região do centro de Teresina, tinha que fazer uma volta danada pela uma avenida maior. E hoje, com essa nova avenida, né, que foi desapropriada, essas casas, facilitou muito a nossa locomoção, né? E deu também possibilidade, né, de a gente poder ter outras vias, né, de acesso da região do centro para a região sul. E com toda certeza, pessoal, lá no município de vocês, com toda certeza também já teve, por exemplo, a necessidade, eu já vi casos em alguns municípios, que precisa ter uma ligação mais próxima do município para um povoado, né, que faz parte daquele município. E, às vezes, para chegar num determinado povoado, tem que se buscar uma estrada que anda 20, 30 quilômetros. E aí o poder público, vendo o interesse maior da coletividade, vê uma possibilidade de desapropriar, né, um pedaço de terra lá de algum cidadão daquele município, em que vai facilitar o acesso, né, a esse povoado, reduzindo para 15 quilômetros. Então, olha quanto fica bom para a sociedade, né, para a população, tanto do povoado como do município, né, que tem essa ligação, que depende, né, dessa relação. Então, a gente vê, às vezes, em alguns municípios acontecendo isso, né, seja para construir uma estrada estadual, né, e que venha trazer melhorias, né, sempre pensando na coletividade. Então, a gente vai ver várias possibilidades, né, de ter essa intervenção do Estado na propriedade privada. Não necessariamente para pegar do proprietário, pessoal, aquele bem e assim se tornar o Estado, né, o real usufruto, né, de poder utilizar esse bem. Às vezes, tem intervenções de Estado na propriedade que se gerenciam de forma parcial, em que o proprietário ele só não vai poder mexer, por exemplo, na fachada, né, porque representa uma questão histórica, social, cultural para aquele município, né, e aí ele pode fazer toda e qualquer melhoria na parte interna, mas tendo que preservar essa fachada. É uma intervenção, né, uma limitação que o Estado dá ao direito de propriedade de qualquer cidadão, né. Aqui em Teresina, a gente tem, né, alguns casarões, né, que preservam essa historicidade, né, que representa a história de Teresina, a história do Piauí, né, e em todos os municípios também vão ter igrejas, né, e prédios públicos que representam, né, essa historicidade, que são gerenciados essa intervenção para que se garanta nessa preservação de interesse para a coletividade, tá bom? Então vamos continuar aqui na nossa apresentação de conteúdo. O que é que a gente tem?
Tendo essa supremacia, a gente extrai desse fundamento, né, que toda vez que colide, né, o interesse público com o interesse privado, é aquele que tem que prevalecer, né? Então, o interesse público que vai prevalecer sobre o privado. Então, é a supremacia do interesse público sobre o privado como princípio, né, que como princípio vai retratar, né, um dos fundamentos da intervenção estatal na propriedade. E agora a gente vai falar, pessoal, da função social da propriedade. Então, a concepção individualista, pessoal, da propriedade, ela já foi, né, há muito tempo abandonada, porque predomina altamente a visão de que o instituto, né, muito mais que um fim, se configura como um meio para alcançar o bem-estar social. E aí essa visão, pessoal, ela que leva, né, em conta os relevantes interesses da coletividade e é que levou, né, o Constituinte a condicionar a propriedade ao atendimento, né, da função social que está no artigo 5º, inciso 23. E aí veio, na verdade, a possibilitar que o Estado interviesse, né, na propriedade sempre que esta não estivesse amoldada, né, aos pressupostos exigidos na nossa Constituição Federal de 88. Então, sobre o interesse do indivíduo, há de prevalecer, na verdade, o interesse público. Então, a Constituição, pessoal, ela inseriu a função social da propriedade como um dos princípios, né, que regem a ordem econômica. Isso está no artigo 170, inciso 3º. Então, o Constituinte reconhece, pessoal, a propriedade como um fator econômico, mas a condiciona, né, o atendimento da função social, tornando, né, este elemento superior àquele, né? Então, o pressuposto constitucional, pessoal, ele não afasta e nem suprime, né, o direito em si do indivíduo àquela propriedade. Então, o sistema vigente, ele procura conciliar, né, conciliar os interesses individuais e sociais, e somente quando há conflito, né, que o Estado dá primazia aos interesses sociais. Então, essa função social, pessoal, ela pretende erradicar algumas deformidades, né, que vêm a ser existentes na sociedade, nas quais o interesse egoístico, né, do indivíduo põe em risco aos interesses coletivos. Então, essa visão, essa função social, ela visa, né, recolocar a propriedade na sua trilha normal. Então, o texto constitucional ele releva a existência, né, de um direito contraposto a um dever jurídico. Então, dizendo, pessoal, que a propriedade ela deve, na verdade, atender, né, a função social, assegurar o direito de propriedade de um lado, tornando inatacável, né, a sua propriedade, se consonante com aquela função, e de outro, né, impõe ao Estado o dever jurídico de respeitá-lo nessas condições. E aí, dentro dessa perspectiva da função social da propriedade, pessoal, sobre outro enfoque, né, o dispositivo ele também garante ao Estado a intervenção na propriedade se descompassado, né, com a função social. Então, ao mesmo tempo que faz incidir, né, sobre o proprietário o dever jurídico, né, de mantê-la, a ajustá-la a essa exigência constitucional. Então, o pressuposto constitucional ele não afasta, né, e nem suprime o direito em si. Ao contrário, o sistema vigente, né, ele procura conciliar os interesses individuais e sociais, e aí somente quando há um conflito, né, que o Estado vai dar a direcionamento, né, a questão da perspectiva do interesse da coletividade. Então, essa função social ela pretende, né, erradicar algumas deconformidades, né, que vêm a existir na sociedade, em que o interesse do indivíduo, né, vai pôr em risco ao interesse da coletividade. Então, vai sempre pensar, né, nessa coletividade como um todo para se intervir nessa propriedade, tá certo? Então, o que é que a gente ainda tem aqui? O texto constitucional ele releva, né, a existência de um direito contraposto ao dever jurídico, dizendo, pessoal, que a propriedade ela deve atender nessa função social, assegura o direito do proprietário de um lado, tornando inatacável, né, a sua propriedade se consonante com aquela função, e de outro, né, impõe ao Estado o dever jurídico de respeitá-lo nessas condições. Então, o dispositivo ele garante ao Estado, né, a intervenção na propriedade, relacionada a essa questão da função social, ao mesmo tempo, né, que faz incidir sobre o proprietário o dever jurídico de mantê-lo afastado nessa exigência constitucional. Então, o princípio, pessoal, da função social da propriedade,
ele reflete, né, o ponto de convergência resultante, né, da evolução do conceito de propriedade. Então, deve ser aplicado de um lado com os interesses da coletividade, né, mas na dúvida, pessoal, não há de que, né, a sua aplicação atinge o princípio do conteúdo do direito de propriedade, né, e não apenas o seu exercício. Então, essa função social, ela permite, né, que o Estado veja se está atendendo, senão ele vai intervir nessa propriedade. E aí é evidente que a noção de função social, né, ela traduz o conceito jurídico aberto, né, ou indeterminado, e a Constituição ela consignou, né, certos parâmetros para dar alguma objetividade, né, a essa citada noção de intervenção na propriedade privada. Também, pessoal, se distinguiu a função social da propriedade urbana, né, e da propriedade rural, em que a gente tem parâmetros específicos para cada situação. Em relação à primeira situação, né, da função social da propriedade urbana, vinculou-se a função social ao atendimento das exigências básicas, né, de ordenação da cidade, que estão fixadas no plano diretor, está no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal. E a função social rural, pessoal, ela está atrelada aos fatores, né, de aproveitamento e uso racional e adequado da propriedade, de modo que a exploração ela vem a favorecer o bem-estar, né, de proprietários e trabalhadores e da preservação do meio ambiente, né, e do respeito às relações de trabalho. E aí está no artigo 186 da Constituição. E aí também é interessante, pessoal, que no artigo 185 da Constituição, ele descarta, né, a possibilidade de desapropriação da pequena e média propriedade rural, bem como da propriedade produtiva, né, em que mantém ali uma família produzindo alimentos agrícolas, né, e que venha a ser útil até para venda naquele município. Então, não vai ser possível essa desapropriação se aquela propriedade ela é produtiva ou se é uma pequena e média propriedade rural. Então, essas situações fáticas, né, sempre provocaram a presunção de que está sempre presente, né, o cumprimento da função social rural. E aí a gente traz, pessoal, o nosso ponto-chave, né, da nossa aula, que é exatamente as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente vai ter diversas possibilidades, né, dessa intervenção do Estado na propriedade privada. A gente vai destacar, pessoal, de forma didática, né, duas possibilidades que traz à tona, né, as modalidades como um todo. A gente tem aqui duas formas básicas, né, de intervenção, considerando a natureza, né, e os efeitos desta em relação à propriedade, que seria a intervenção restritiva e a intervenção supressiva. Primeiro, a intervenção restritiva. É aquela, pessoal, em que o Estado ele impõe restrições e condicionamentos, né, ao uso da propriedade, sem, no entanto, retirá-la, né, do seu dono. Então, nesse caso, o Estado ele vai colocar restrições, mas o dono continua ali sendo o proprietário responsável por aquele bem. Então, o Estado ele não poderá, né, o proprietário, ele não poderá utilizar, né, o seu exclusivo critério conforme os seus próprios padrões, né? Ele deve estar observando, né, as imposições que foram emanadas pelo poder público, né, e em compensação ele conservará essa propriedade na sua esfera jurídica. Então, nessa intervenção restritiva, ela é extremamente interessante, né, porque o proprietário ele continua sendo o dono. Ele vai ter uma intervenção do Estado, mas são só limitações, né, que cumprem essas possibilidades. E aí, quais seriam, professor, essa intervenção restritiva? A gente vai apresentar para vocês agora. O que é que a gente tem aqui? São modalidades de intervenção restritiva. A servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária, as limitações administrativas e o tombamento. A gente vai apresentar cada uma delas até o final da nossa aula, tá bom, pessoal? E aí a gente traz aqui a intervenção supressiva, em que é aquela em que o Estado, valendo-se da supremacia que possui, né, em relação aos indivíduos, transfere coercitivamente para si a propriedade de terceiro em virtude de algum interesse público previsto na lei. Então, o efeito dessa forma interventiva, pessoal, é a própria supressão, né, da propriedade
das mãos de seu antigo titular. Então, a modalidade desse tipo de intervenção, né, que a gente destaca aqui, é a desapropriação, tá bom? Mas a gente tem também o confisco, que vai estar ali e a gente vai apresentar para vocês. E a gente traz aqui a primeira possibilidade, né, que pode ser chamada de desapropriação ou expropriação, que vem a ser isto, professor. Então, a desapropriação, pessoal, é o procedimento administrativo em que o Estado ele transforma compulsoriamente, né, o bem de terceiro em propriedade pública, em que ele vai pagar uma indenização prévia, né, justa e em dinheiro. Então, essa modalidade, pessoal, ela é mais agressiva, né, da forma de intervenção do Estado na propriedade privada, na medida em que suprime, né, o domínio do bem expropriado, razão pela qual, né, é o único instrumento de intervenção que vai garantir essa prévia indenização. E aí está no artigo 5º, inciso 34, né, da Constituição Federal. 24, pessoal, desculpa, 24 da Constituição Federal. A desapropriação ela constitui também a única modalidade, né, de intervenção na propriedade privada com natureza jurídica, né, de procedimento administrativo. Então, vai estar, assim, obrigada a garantir, né, o contraditório e a ampla defesa ao proprietário. Isso está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, nessa desapropriação, pessoal, o proprietário ele vai ter direito de se manifestar, né, saber por que ele vai poder recorrer, né, ele vai ter garantido esse contraditório e a ampla defesa para poder buscar, né, não ter a afetação do seu direito ali, de ter a desapropriação do seu bem. E aí, claro, né, dentro dessa situação, desse conflito, vai ser pensado, né, sempre na coletividade e esse cidadão que foi onerado, que se sentiu prejudicado, vai receber uma indenização, né, que dentro da logística da ação pública, né, vai ser uma indenização prévia, justa, né, e em dinheiro para, na verdade, né, contrapor aquilo que foi retirado daquele indivíduo, tá certo? O que é que a gente ainda tem aqui desse conteúdo? A gente denomina-se, pessoal, a desapropriação direta, né, quando o procedimento ele é realizado de forma lícita, em conformidade com o devido processo legal, especialmente atendendo, né, às regras impostas pela Lei Geral da Desapropriação, e a gente tem também a desapropriação indireta, ou apossamento administrativo, em que ele é o esbulho possessório praticado pelo Estado, né, quando ele invade área privada, sem a observância do devido processo legal. Então, aqui é exatamente, dentro dessa desapropriação direta, é dado a ampla defesa, né, o contraditório ao dono do terreno, né, daquela propriedade, para que ele possa se manifestar e assim ele ter, né, pelo menos a sensação que foi atendido às suas reais necessidades. Já nessa desapropriação indireta, é diferente, o Estado ele invade, né, aquela área privada sem observar esse devido processo legal daquele cidadão. E a gente traz a outra modalidade, pessoal, de intervenção do Estado na propriedade privada, que seria o confisco, né, que vem a ser a supressão punitiva de propriedade privada pelo Estado sem o pagamento de indenização. E aí o que é que a gente tem aqui do confisco? Então o confisco, ele é exatamente essa busca, né, ele pega essa supressão restritiva do cidadão, né, e vai ter as possibilidades dentro da nossa Constituição Federal, lá no artigo 243. Então o regime jurídico do confisco vai estar lá na nossa Constituição. Então, as propriedades rurais e urbanas, né, de qualquer região do Brasil onde foram localizados os cultivos, né, ilegais de plantas psicotróficas. Que plantas são essas, professor? Por exemplo, a planta que produz a maconha, né? Ou a exploração do trabalho escravo, né, que a gente ainda encontra muito, isso em todo o Brasil. E aí, nessas possibilidades, serão, né, expropriadas essas terras, né, essas propriedades, e destinadas, pessoal, à reforma agrária e a programas de habitação popular, né, sem qualquer indenização, né, ao proprietário e sem prejuízo, né, de outras sanções que venham a ser previstas na lei. E é observado no que couber, né, dentro dos dispositivos legais e dentro do que está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, todo e qualquer bem, pessoal, de valor econômico apreendido, né, em decorrência do tráfico ilegal de entorpecente e drogas afins e também da exploração do trabalho escravo,
será confiscado, né, e se reverterá a fundo especial com destinação, né, específica na forma da lei. Então, dentro dessas possibilidades, né, vai gerenciar o confisco e automaticamente, né, vai ser utilizado para fins de reforma agrária ou para programas de habitação popular. E a gente vê muito isso acontecer no Brasil, né, de operações policiais que chegam lá e tem lotes e lotes de terras com plantios, né, de drogas, né, de substâncias, de plantas psicotrópicas, né, e que vem a ter, né, essa ação estatal para confiscar essas propriedades, tá certo? O que é que a gente ainda tem aqui desse conteúdo? Existem agora, pessoal, duas hipóteses ensejadoras, né, do confisco, que podem recair sobre a propriedade urbana ou rural, onde forem localizados. Então, tem perspectiva de culturas ilegais de psicotrópicos, drogas, e a exploração do trabalho escravo na forma da lei. A emenda constitucional 81 de 2014, ela modificou também a destinação dos bens confiscados. Então, os bens imóveis confiscados, eles serão destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, e já nos casos dos bens móveis, né, a gente tem como, na perspectiva dos bens móveis, objeto de confisco, eles vão ser revestidos nessa função especial, com destinação específica, né, na forma da lei que está no artigo 343, parágrafo único da Constituição. Então, o procedimento judicial, pessoal, do confisco, expropriação ou desapropriação confiscatória, ele está exatamente disciplinado nessa lei 8.000, né, 8.257 de 91. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou toda a noção do que vem a ser a propriedade, a função social dessa propriedade, a questão da supremacia do interesse público, né? E aí a gente entrou dentro do conceito do que vem a ser a intervenção do Estado na propriedade privada. Dentro dessa perspectiva, né, a gente apresentou os artigos, né, que estão relacionados a essa intervenção do Estado na propriedade privada, né, as possibilidades. O Estado não pode chegar lá e fazer porque quer fazer, tá certo? E aí a gente entrou agora nas possibilidades de modalidades, que vem a ser muito interessante. A gente apresentou a parte da desapropriação, né, que pode acontecer, e agora, por fim, a gente apresentou o confisco, né, e as possibilidades de quando é que acontece realmente esse confisco. Então, depois do nosso intervalo, a gente vai continuar apresentando, né, as demais modalidades das perspectivas, né, do que vem a ser essa intervenção do Estado da propriedade. Então, daqui a um breve intervalo, nós estamos retornando, tá?